É isso, né? Os amigos aqui da Bancada, estamos aqui na zona mista da Arena da Baixada. Não teremos nenhum jogador que falará com a imprensa, né? Até a ideia do clube era trazer o Rafael para falar conosco, mas ele já tinha entrado no ônibus aí, então enfim, goleiro da equipe do São Paulo, Crespo, falou então em relação a essa partida. Fazer uma análise mais cabeça fria, até porque no pós-jogo, nos pênaltis, a gente fica muito fervoroso, né? Não tem como. Tá no estádio, aquele clima, aquela gritaria. É difícil colocar a mão na consciência e fazer um comentário completo de 2, 3 minutos do jogo. É mais uma eliminação na temporada que o São Paulo ele cai com erro de arbitragem. Foi assim no Paulistão, foi assim na Copa do Brasil. Foi só pelo erro da arbitragem? Não, mas o erro da arbitragem condiciona totalmente e muda os rumos da partida. Isso é um fato, né? Foi um erro de arbitragem, assim, grosseiro. Não foi, assim, nem teve contato do Rafael e já estão rodando aí 20 ângulos. Tem um ângulo que deixa um resvalo meio que subentendido. Então, assim, a gente vendo 80 ângulos, a gente tem dificuldade para conseguir interpretar. Então, cara, no mínimo do mínimo tinha que ter chamado no VAR, né, para o árbitro tomar a decisão dele. Eu acho que era o mínimo da escolha. E do jogo em si, você perde totalmente o poder de reação quando você tem uma situação como essa. Eu vou até sentar aqui para poder também completar, né? Porque senão eu fico rodando aqui na zona mista. Mas você perde totalmente o poder de reação, né? Quando você tem um lance como esse. O jogo muda completamente para a equipe do São Paulo. E entra aquela coisa, né? O São Paulo não conseguiu esboçar uma reação. Eu não concordo com a saída do Ferreirinha, mas eu não acho que dá para culpar o Crespo pela eliminação, né? Ele estava numa situação muito complicada ali também. Agora, eu falo disso já, assim, não é de hoje, né? E vou continuar falando. Tem o fator Jandrei que a gente tem que discutir. A gente tem que falar do fator Jandrei. Por quê? Ele é um reserva que ganha um alto salário, então ele não assim, não é um jovem da base, não está ganhando 100 mil por mês, podem ter certeza. Então, é um jogador que tem um alto salário, e quando você tem a ausência do Rafael por, cara, lesão, suspensão, seleção brasileira, ou por um lance como esse em um jogo importante, cara, você tem que olhar para o banco, você tem que falar, posso contar com esse cara. O Jandrei, ele tomou os 2 gols da fase mata-mata contra o Atlético Paranaense, ele pulou as 3 pro mesmo lado no pênalti, e aí, cara, entra aquela coisa, eu até respeito o jogador que chama a responsabilidade, tá? Mas acho que tem momento para isso. Pô, tomar um jogo, tomei 2 gols durante esse mata-mata, errei os 3 lados do pênalti. Eu vou chamar a responsa? Ele não é batedor de pênalti. Então, assim, perde o pênalti para coroar a noite tenebrosa que teve o Jandrei. E esse é um ponto que eu tenho que vou bater. Não faz sentido esse custo-benefício. Tira espaço para o jovem da base, né? Então a gente não vê Yang, a gente não vê Leandro, a gente não vê, enfim, João Pedro performar para ver o Jandrei jogar. E ele não traz a mesma confiança que traz um Rafael. E, cara, eu diria que não traz mais confiança que um Yang traria. Eu nunca vi o Yang jogar no profissional, a gente nunca viu. Mas eu tenho a mais plena convicção de que ele traz mais confiança que o Jandrei, porque é nula a confiança. Então, acho que entra muito nesses aspectos. É um jogo ruim, né, em N aspectos de São Paulo. A gente não consegue esboçar uma reação. Acho que as alterações também não foram das mais corretas. E o São Paulo, infelizmente, acaba eliminado. É um jogo que dói, né? Você vai hoje dormir pé da vida, triste. É uma eliminação, não é assim. Claro, né? Tem formas e formas, mas, pô, se tivesse jogado mal pra caramba e tomado 3-0 aqui, a gente estaria pé da vida, a gente estaria muito desiludido. Mas, não sei, pelo menos você acha uma explicação, né? O jogo de hoje, a expulsão tira totalmente São Paulo do jogo, uma arbitragem fraquíssima que a gente não pode esquecer. A gente tem que falar do pênalti, tem que falar do Crespo, tem que falar das escolhas, tem que falar do X, do Y, do Arboleda, do Sabino, que seja. Mas não pode esquecer de falar da arbitragem, né? Que hoje condiciona e é protagonista da partida. Por fim, na coletiva, o Crespo estava bem triste, acho que não dá para usar outra palavra, né? Deu para ver aí. Ele estava ainda tentando digerir. Acho até que deu assim, respostas interessantes. Não tem muito. Não quis falar da arbitragem, não é do perfil dele, né? Até porque ele está de cabeça quente. Eu acho que isso é uma postura correta, né? Mas hoje deveria ter vindo alguém aqui. Júlio Casares estava no estádio, Belmonte não estava no estádio, Júlio Casares estava. Esse poderia ter vindo falar com a imprensa, mas foi para o ônibus mais cedo, né? Então não esteve hoje aqui para falar. Mais uma vez isso acontece, né? O São Paulo tem um erro claro de arbitragem no jogo e não tem ninguém para representar o São Paulo. Não tem ninguém. Tem nós por nós, né? E aí, enfim, fala o técnico só, fica como esse escudo e o Crespo não vai ser um cara que vai ser esse cara do discurso mais direcionado para a questão da arbitragem. Mas é um jogo ruim por vários aspectos, acho que eu tô com o dedo na câmera. É um jogo ruim por vários aspectos.
e é uma queda que dói, né? Fica uma lição, talvez, para a Copa Libertadores. Entendo quem fala do jogo de ida, de fato, São Paulo poderia ter girado ali no jogo de ida para ter feito a vaga. A gente falou isso aqui, né? Como também, pelo amor de Deus, ganhou e tal. A gente falou, não foi brilhante o jogo, lá em casa também. E fica nessa. É o fim do mundo? Hoje pode ser. Hoje a gente vai dormir achando que é o fim do mundo. Amanhã tem que acordar e trabalhar para tentar fazer o São Paulo diferente. Mas hoje tem total liberdade, né? A gente caiu para um time de Série B na Copa do Brasil fazendo uma vantagem em casa. E nos pênaltis, com uma expulsão injusta com 3 minutos. Hoje tá assim, liberado, ficar pé da vida, ficar louco. Mas a gente tem que avaliar isso mais à frente também. Espero que o São Paulo consiga manter o seu ritmo, consiga manter o nível de jogo que vinha apresentando e principalmente que o São Paulo não perca a cabeça mais em jogos de fase mata-mata. De novo, é muito, muito, muito delicado falar de erros de alteração em um jogo como esse. Porque você, assim, cara, você não prevê uma situação como essa. Você pode prever que você vai perder um zagueiro, vai perder um lateral, você pode prever isso tudo. Mas, assim, prever que você vai perder o seu goleiro com 3 minutos de jogo é muito imprevisível. Não tem como ponderar esse tipo de coisa. Talvez, vendo agora, acho que a entrada do Maia, eu entendo que ele quis ganhar o meio, mas não era o Ferreirinha para sair. Ele é o único cara que daria escape ofensivo. E aí você olha para o banco. Aí você não tem muitas opções também. Entra naquela coisa que a gente comentasse. Mas o Tapia, ele não é um jogador de aceleração, vamos concordar? Ele não é um jogador que vai pegar a bola na ponta, vai sair arrancando, vai sair na cara do gol. Não vejo ele essa característica. Pode ser que tenha sido contratado com essa avaliação. Eu não vejo dessa forma. Tinha no banco o Lucas Ferreira. Vai colocar o Lucas Ferreira no Luciano? Não sei se vai colocar. Então, são escolhas que foram feitas, mas é muito difícil. É muito imprevisível o jogo, é muito imprevisível a expulsão. E eu estou muito revoltado com a ordem dos batedores só. Isso realmente ninguém vai me convencer que foi uma escolha correta. Tem uma decisão de pênalti. Assim, eu fico imaginando, nosso Matheus aí também, tá no nosso pós-jogo e tal, mas assim, imagina, Matheus, a gente troca ideia no WhatsApp, aí você fala, pô, tô sem internet, tô fazendo algo aqui, não tenho sinal, tô na mata. Aí abre meu celular, o São Paulo caiu nos pênaltis. Beleza, pode acontecer, né? Caiu nos pênaltis. E infelizmente acontece. Caiu, mas quem bateu? O Sabino bateu o primeiro de paradinha, o Tapia bateu o segundo e o Jandrei bateu o terceiro. Faz sentido? Não faz sentido. Quem poderia bater? Maia poderia bater. Tinham vários jogadores ali, Cedric Titulares, que é um jogador também experiente, poderia bater. Antônio. Então, assim, Marcos Antônio. Então, assim, cara, não tem como você achar normal, né? Você achar normal esses batedores. É foda, entendeu? E eu ainda acho uma, assim, tremenda, porque acho que você chama a responsabilidade para a marca da Cal. Cara, mas quando você não tá confiante, quando você fez, assim, muita coisa errada no mata-mata, você chama a irresponsabilidade. Isso foi o que o Jandrei fez para mim. Ele não é o Rogério Ceni, ele não é um batedor de pênalti. Assim, se o cara pega o segundo pênalti, acho que foi do Mendoza que bateu o segundo pênalti, né? Se ele pega o segundo pênalti e pega para bater o pênalti, show, entende? Deixa comigo, cara, vou resolver a parada, vou resolver a cobrança. Show, respeito. O que foi isso? Cara, não tem como, assim. É muito bizarro e é um jogo totalmente imprevisível, mas que deixa a gente pé da vida. Já falei demais aqui, vou deixar com vocês. E não teremos ninguém no jornalismo. Um grande abraço aos amigos. Hoje, essa live aqui, deixar esse apontamento, eu sei que para muita gente, assim, tanto faz como tanto fez, né? Mas é a maior audiência da história do Arquibancada e a gente fica muito feliz com o apoio de vocês. Felizmente, não nessa circunstância. Dupla, muito obrigado pela parceria e vocês continuam aí com as notas do jogo.